Hello, welcome to another class of the Verb Tenses Crash Course. Today we're going to talk about past perfect and past perfect continuous. Então, hoje nossa aula é sobre o past perfect e o past perfect continuous. What happens is, let's go over here, right? What happens is, if we're talking about the past perfect, you have to bear in mind that we're going to talk about the past. So, past perfect and past perfect continuous. Continue. Oh, sorry. Continuous. Guys, what happens in the past perfect? Past perfect is used when I put had instead of have. For example, I had eaten dinner when he invited me for dinner. So imagine my boyfriend called me, hey, let's have dinner. I say no. Why? Because I had already had breakfast. So let's go back to our timeline from the past into the future. This is my present. The present is something we don't talk about here when we talk about past perfect. Past perfect is only about the past. So let's imagine I had dinner at, I don't know, 8 o'clock. 8 o'clock p.m. I have to change the punctuation again, sorry. And then my husband calls me at 8:30. Super hungry, and he wants to go and have dinner. Sorry, too late. What happened first? O que aconteceu primeiro, então, nessa situação? Primeiro, I had dinner. Eu jantei. Então, eu vou colocar aqui só o verbo, só a ação. Have dinner. Na forma infinitiva, sem tempo verbal. Depois, o que aconteceu? My husband, my boyfriend invited me for dinner. Então, eu vou colocar o verbo no infinitivo. Have dinner, invite. Certo? Essas foram as ações da forma infinitiva. Só que o que aconteceu? Eu estou te contando. Nem te conto o que aconteceu ontem. Oh my God, I have to tell you. I was so sad yesterday. Why? Oh, I'll tell you. Because of this. Então, eu vou te contar por quê que eu estava triste. Então, eu vou te contar numa ordem, numa sequência. Se eu vou contar numa sequência, eu preciso deixar bem claro o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo. Como que eu deixo isso de uma forma bem clara, que uma ação aconteceu antes da outra? Eu uso o past perfect. I had eaten dinner when my boyfriend invited me for dinner. Então, para deixar claro que essa ação aconteceu primeiro, eu preciso usar o had, que não tem nada a ver com esse have aqui do have dinner. Sorry, vamos mudar aqui, né? Deixa eu colocar o verbo correto que a gente usou aqui, que é o verbo eat, senão vai ficar confuso. Depois eu faço com have dinner para vocês verem por que vai ficar confuso. Então, aqui no verbo eat, ficou facinho. Olha, o que aconteceu primeiro? I had eaten. Então, o verbo eat vai para o past participle, que é a terceira forma do verbo que a gente viu. Terceira não, mas a forma do past participle do verbo que a gente viu. A gente viu que no infinitivo é eat, no passado ate e no infinitivo eaten. Então, eat, ate, eaten. Então, toda vez que a gente usa os perfect tenses, que é o have ou had eaten or had eaten. Então, eu vou usar essa forma aqui, sempre. Certo? Então, sempre o past participle form of the verb. Então, a segunda ação que aconteceu depois, eu deixo no passado simples.
porque ele aconteceu no passado. Meu presente está aqui, ele não aconteceu no presente, ele aconteceu no passado. Então, simple past. Se fosse o eat, viraria ate, mas não é o verbo invite. Então, virou invited. Ok? Então, vamos supor essa mesma situação aqui, só que no lugar de eat, a gente vai colocar o have dinner aqui, só para mostrar para vocês o que aconteceria. No caso do have dinner, eu falaria I had dinner when he invited me for dinner. Por que ficariam dois hads? Porque em inglês é difícil, é complicado. No, super simple. Como eu falei para vocês, o que acontece aqui? Eu tenho que usar sempre o had. Sempre no past perfect eu tenho que usar o had. E o verbo sempre na forma past participle, right? Então, o had é obrigatório para dizer que é past of the past, que é uma ação que aconteceu antes de outra ação. Então, para indicar que isso aconteceu antes da outra ação, eu uso had. E esse daqui, o que é? Esse daqui é o past participle do verbo have. Cadê meu verbo have dinner? Não coloquei, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então, have é o infinitivo. No passado, had. No passado do passado, past participle, had. Então, gente, o que aconteceu aqui? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Sorry, my OCD is taking in. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho had como auxiliar e tenho had como verbo. Então, se eu quiser colocar na negativa, vamos supor que eu não tinha jantado quando ele me ligou. Qual que vai para a negativa? Sempre o auxiliar. Então, nas duas situações. Aqui no exemplo que eu dei, viraria o quê? Vou colocar aqui em cima, tá? I hadn't had dinner when he invited me. Situação perfect, perfect situation, situação beautifulzinha. Ó, eu lá com fome, because I hadn't had dinner, desculpa, esse daqui é o verbo eat, vamos voltar aqui. Então, I hadn't eaten dinner when he invited me. So, I went with him for dinner. Beautiful. Aqui, no had, na negativa. I hadn't had. Aqui sim é o I hadn't had. Porque aqui o meu verbo é had. Então, o had not, que é a contração, o hadn't é a contração do had not, fica sempre no auxiliar. Alright? Para fazer a pergunta, então, o que acontece? Vocês já sabem, a gente está treinando desde o começo. Quando eu tenho um auxiliar para fazer pergunta, eu simplesmente jogo o auxiliar para frente. Então, aqui no caso dessa pergunta, eu tô falando para você, he invited me for dinner. Really? But had you eaten dinner before he called? Before he invited you? Na minha situação aqui, dando meu exemplo. Gente, cadê meu question agora? Oh my God, sorry guys. Sorry, I have to stop sharing just for a minute, just to change my keyboard here. Okay, let's go back there. Where is it now? Zoom, don't do this with me. Here you are, baby. Very good. So, back to our line of thought here. Had you eaten dinner before he invited you? Então, de novo, nós temos duas ações. Nós estamos falando das duas ações que aconteceram no passado. Invited you e before. Had you eaten dinner? Então, sempre, para eu poder usar o past perfect, eu tenho que ter uma outra ação que aconteceu depois no passado. Ele só é usado quando eu tenho duas ações do passado, uma que aconteceu antes da outra. Se eu tenho só uma ação, ele me convidou para jantar. He invited me for dinner. Eu jantei com meu namorado ontem. I had dinner with my boyfriend yesterday. Não tem mais o had. Só um. Do passado simples, alright? E para responder, had you eaten dinner?
Yes, I had. Or, no, I hadn't. Então, viu como o past perfect é bem simples? Não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam por aí. Ele é bem tranquilinho, tá? Então, ele é usado... Eu nem coloquei os usos nesse daqui porque é só esse. A past action that occurred before another action in the past. That's the use of the past perfect. And the past perfect continuous. O que acontece? A gente já viu que progressive or continuous é sempre que a gente coloca ing, certo? Então, vou colocar aqui o exemplo. Cadê meu exemplo? Aqui. Vamos supor o mesmo exemplo. Meu boyfriend called and invited me for dinner, tá? No meu caso, my husband. Eu vou falar para ele, no, I didn't want to go to dinner, to go out, because I had been working all day long. Então, again, nós temos duas situações no passado. Uma que ele me convidou, né? E eu não quis ir. I didn't want to go. Então, vamos supor aqui que at same situation. At 8:30, he called me and invited me for dinner. No. He invited me for dinner, but I didn't want to go. So, not want. It's the verb want in the negative form in the past. Ai, já sei o que eu fiz de errado aqui. Deixa eu dar uma apagadinha nisso aqui. Esse aqui é bolinha. Vamos manter bolinha. Orange ball, let's go. Vamos manter aqui a... Então, aqui é no passado, né? Diferente do presente. My now. Agora já tá... Vamos supor que já é meia-noite, já tô indo dormir, já passou tudo que aconteceu. Isso aqui foi antes. Então, por que eu não quis jantar com ele aqui? Porque antes dele me ligar, I had been working all day long. Então, até um pouquinho antes dele me ligar aqui, bem pouquinho. I had been working. Teacher, por que não I was working? Porque a gente não está falando sobre esse período aqui. A gente está falando sobre esse período aqui que ele me chamou para jantar e eu não quis. Por que eu não quis? Porque antes disso, I had been working all day long. Então, quando que eu uso Past Perfect Continuous? Quando eu tô falando de uma ação que aconteceu antes de uma ação e eu quero enfatizar que aconteceu bem longa antes dessa ação aqui. Então, an action, a long action occurring recently before another action in the past. Esse eu vou anotar para vocês. A long action occurring recently before another action in the past. That's the use of past perfect continuous. Mas vocês viram como também é simples, não tem mistério? O que acontece se eu for passar ele para negativa? Vamos imaginar outro cenário também, outra situação. He invited me for dinner. I said, yes, let's go. Why did I say yes, let's go? Because, apesar de eu ter acabado de sair do trabalho, vamos dizer assim, oh, I just left work, but I wanted to go to dinner. I wanted to go out because I
hadn't been working hard. Meu trabalho foi light. Não estava trabalhando tanto assim hoje não, então tô de boa. I'm okay. Alright? E para pergunta, mesma coisa, ó. Volta o had pro começo. O que é que diferencia? Had you been working hard before he called you? Yes, I had. No, I hadn't. Então, o had, como ele é auxiliar, ele vai para a negativa, ele vai para frente na pergunta do mesmo jeito. A diferença é que toda vez que a gente tem forma contínua, progressive, a gente não usa o verb be e o verbo principal com ing. Então, aqui o verb be está no past participle, porque ele é um perfect tense. Então, hadn't been e o verbo principal no ing. Hadn't been working, had you been working. Guys, and that's it for the past perfect and the past perfect continuous. That's all for today. Hoje o vídeo foi curtinho. Espero que tenham aproveitado e tenham entendido. See you later.